Bem, gente, matéria de homilética. A homilética, fora do contexto teológico, ela é uma ciência. E aí, não querendo romantizar a coisa, tá? Não querendo romantizar a coisa, homilética é uma matéria da língua portuguesa. Né? Homilética é uma matéria dentro do escopo da língua portuguesa, que é o quê? É a interpretação daquilo que você vai falar. É a gestualização. O bom hermeneuta precisa da homilética. E o bom exercício da homilética precisa da hermenêutica. Ou seja, a hermenêutica vai estudar o texto e a homilética vai te dar ferramentas para você melhor expor o seu texto. A homilética é a arte de preparar sermões. Não sei se já aconteceu com vocês estarem num culto. Eu acho que o Marcos é que vai dizer que isso mais aconteceu. Você está num culto e de repente o cidadão fala assim: abra sua Bíblia no livro tal. Aí eu vou dar um exemplo. Marcos convida o professor Léo, não é porque está gravando que eu vou falar isso, não. Ele faz isso de vez em quando. Às vezes ele desvia ao ponto que ele ligar para mim e fala assim: você não quer vir aqui no culto de Santa Ceia, não? Eu falei, cara, de que mês? Eu falei, desse mês. Eu falei assim, sim, cara, mas é o primeiro dia do mês. Eu falei, mas não dá tempo de converter, Marcos. Ele falou assim: você não quer vir no culto de ceia, não? A palavra, aí eu vou. Aí você sabe que o culto de ceia tem uma palavra específica, uma liturgia específica. Então, é um culto diferenciado. Aí o camarada chega lá para falar do culto de Santa Ceia e fala: abra sua Bíblia em Ageu. Aí o camarada está lá sentado e ele fala assim: o que é que ele está aprontando? Eu quero ver como é que ele vai se sair dessa roubada que ele mesmo criou para ele. Aconteceu isso com vocês? E já aconteceu que vocês se surpreenderem do camarada achar uma mensagem bíblica que fale de Santa Ceia lá no profeta que você julga que não tem nada a ver com Santa Ceia? Aí é a arte da homilética. Ele pegou uma passagem bíblica, ele pegou o texto dele e reinventou dentro dos limites da possibilidade de respeito ao texto para trazer uma matéria temática para um grupo temático. Aí, esse camarada é um artista da homilética. Essa é a arte da homilética. Então, tirando o aspecto teológico, a homilética ela é considerada, do ponto de vista dos fundamentos teóricos, históricos, psicológicos e sociais, como uma ciência. Ela é uma ciência teórica. Não foi selecionado. Ela é uma ciência. E quando se fala ciência, é porque precisa de métodos, precisa de regras e precisa ser seguido um parâmetro. Você não chega e faz de qualquer jeito. Como disciplina teológica, é um plano que vai trabalhar as habilidades ministeriais relativas à preparação e à entrega dos sermões. É como eu falei agora há pouco aqui. Você pega um texto e você fica de boca aberta. Vou contar uma experiência para vocês. Foi 15, 16
vocês apontam o Setibã, né? O Setibã é o Seminário Batista, do Alto. E esse mês me pediram para substituir o professor que não podia, teve que viajar. E eu fui substituir o professor e eu tinha marcado um compromisso na igreja, na terceira igreja presbiteriana, lá na Avenida Paraná, descendo a delegacia da mulher. Tinha um pastor que eu acompanho nas redes sociais que iria ministrar na igreja presbiteriana, na igreja de São Paulo. E aí, fui lá, fiz a minha inscrição na ECD. Era sexta-noite, sábado de tarde de noite. Aconteceu um problema, tiveram que mudar para sábado noite, domingo de manhã e domingo de tarde, domingo de manhã e domingo à noite. Eu estava programado para ir sexta-noite e perder o resto do evento porque estaria dando aula. Na verdade, eu ia perder todo o evento, porque sexta-noite eu dei aula lá no seminário. E aí eu vi essa mudança lá na igreja presbiteriana. Eu falei, glória a Deus, é melhor. A minha aula lá no Seminário Batista terminava às 8. Pela graça de Deus, eu consegui terminar às 7. Saí correndo. Vocês que são bons em geografia minerense, eu saí da Belmidanos correndo para ir lá no final da Paraná, para chegar lá para o trabalho do pastor Jader Borges. E aí o pastor Jader Borges deu uma palavra maravilhosa nessa história. No sábado à noite. Domingo de manhã, fui para a palavra dele. E aí, a surpresa. O homem vai falar sobre ministério infantil. E manda abrir a Bíblia e ler lá no livro dos Reis a passagem que fala do abuso de Aminon e Tamar. Aí eu falei assim, agora eu quero ver como é que está essa palavra. Imagina você falar para um grupo de gente que trabalha com crianças e adolescentes e vai pegar um texto com si só já pesado e que muita gente evita. Eu vou falar para vocês. Eu saí de lá sem noção. Eu tive a oportunidade de conversar com o pastor. Eu sentei assim do lado dele e falei, pastor, vou confessar uma coisa. Diga-me, pastor, não aparenta. Eu tenho mais de 40 anos de vida, eu você dentro da igreja. É a primeira vez que eu vejo alguém usar esse texto com tanta maestria, com tanta habilidade e passar tanto conteúdo que quem me conhece sabe. Eu quando eu vou à igreja pregar, nem cantar, nem aceitar Jesus, a minha vida é tarefa do celular. E aí o Marcos está lá pregando, fala uma coisa interessante, eu já puxo aqui, eu tenho um aplicativo da Bíblia aqui no bloco de notas e ele já vou anotando. Aí as pessoas acham que eu estou mandando mensagem no WhatsApp ou outra coisa. Mas eu estou anotando. E o camarada estava falando, e agora você vai lá e assim, o que tu está fazendo? Eu falei assim, anotando. Ela vai estar anotando o que? Eu falei assim, eu queria estar gravando essa aula. Sabe, o camarada pegar o texto e começar a mostrar verdades que você nunca viu, aquelas verdades escondidas ali. Essa é a arte da homilética. Não é para qualquer um. Sim, não é para qualquer um. Mas você tem que respeitar as regras. Estas regras fornecem recursos para a elaboração dos pensamentos inspirados pelo Espírito Santo, colocando em ordem lógica. Veja bem, você não vai de qualquer jeito para o público. Eu acho interessante, e é uma coisa que eu respeito muito da igreja presbiteriana, o sermão da igreja presbiteriana é praticamente livre. É praticamente um livro.
Você vê o tempo todo que o pastor está lendo, ou ele está lendo a folhinha, ou ele está lendo uma agendinha, ou ele está lendo um tablet, mas ele está lendo, ou ele está lendo um notebook, mas ele está sempre lendo. Por quê? Porque ele segue à risca o processo da homilética. Esse sermão foi produzido com muito tempo de antecedência. Eu tenho a oportunidade de participar de alguns círculos de amizade, de amizade, e dentre esses meus muitos amigos, tem batistas, tem presbiterianos, e até assembleianos. Olha, tem até assembleianos, tem você que vai igreja da assembleia. E dentre alguns modelos de governo, o modelo presbiteriano me encanta. O modelo presbiteriano, ele tem um sistema de governo que é da seguinte maneira. Nós temos aqui pregadores da igreja. Suponho que nós somos uma igreja presbiteriana. E aí, como pregadores para o ano 2026, nós temos o Marcos, nós temos o Jean, o Apolo e o Francinho. E já está escalado lá. De 1 de janeiro a 31 de dezembro, o dia que vocês vão pregar. Já está escrito lá. E de preferência, o sermão que vocês vão usar já tem que estar pronto. Porque eles colocam no planejamento da igreja, que vai para o mural da igreja. Por exemplo, hoje, 1º de junho de 2026, o mural das atividades, o cronograma de atividades da igreja para este mês está lá no mural. Aí ela estava dizendo, tem culto no dia 1º, tem, quem vai pregar? O Apolo. Sobre o que o Apolo vai pregar. Já está escrito lá. Dia 2 tem culto, tem, quem vai pregar? Francinho. Já está lá. E se brincar, tem um anexo com um texto escrito para você levar para casa e estudar. Então, por que isso me encanta? Porque essa é a arte da homilética. Não é de qualquer jeito que se sobe ao ponto. O camarada se preparou antes. Quando eu falo aqui, elaboração e pensamento inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, você não sobe ao ponto e confia só na inspiração do Espírito Santo. Não, essa inspiração já veio antes, durante a elaboração da sua mensagem, e você organizou esses pensamentos. Vou dar um exemplo para você. Dei aula ontem falando de Esaú. Eu tinha anotado um pequeno detalhe sobre a vida de Esaú. Mas na hora da execução da aula, foi alimentado, resolvi deixar minhas anotações de lado. Terminei a aula sem falar daquilo que eu tinha pretendido falar, que fazia toda a diferença na hora da aula. E aí, eu empobreci a aula porque eu segui a regra da homilética. Porque eu abandonei o cronograma. Entende? São pequenas coisas que quando você está estudando, né, Marcos? Está estudando. Vou dar um outro exemplo para vocês. Ontem o pastor Adriano pregou aqui sobre mente renovada. Ele pregou sobre Jonas. Aí vocês falam que o papai, ele saiu com mais de uma palavra. Ele pregou sobre o quanto Jonas precisava ter uma transformação de mente. Quando ele terminou a pregação, que para mim foi maravilhosa, fui cumprimentado, eu falei assim, chefe, eu tenho um comentário que enriquece essa sua mensagem a próxima vez que você for pregar. Aí eu disse, sério, você, vou te mandar mensagem amanhã. Hoje, pouco antes do almoço, aqui para mim, você falou assim, manda um livro. A história de Jonas
Só para fazer um contexto para vocês entenderem como pequenos detalhes que você tem na hora que você está preparando a mensagem e ela enriquece na hora da execução da mensagem. Todo mundo aqui sabe que Jonas não queria ir para a linha de pregar, não sabe? Por quê? Da onde que sai essa ideia que o povo de Nínive era terrível? Da parte que ele chega de se arrepender da saída. Não. Pecado depois. Mas eu digo no contexto. Aí, olha só, contexto atual. Não, se você pegar a história, vamos chegar lá. Um livro chamado Deus Tem um Nome, John Mark Comer, editora Thomas Norte. Estou lendo um livro sobre Deus Tem um Nome, para falar sobre o nome de Deus. E o camarada Paulo fala, vai tocar no assunto e fala de Jonas. Aí olha só, ele vai falar assim: a cidade de Nínive era tão terrível que os seus reis eram terríveis, eram cruéis. Um dos reis chegou, tirou uma cidade, mandou que eles dissessem assim: se rendam, senão nós vamos invadir a cidade. O povo da cidade não quis se render. Eles entraram na cidade, mataram todos os homens e pegaram todas as mulheres, velhas e crianças, cortaram as cabeças e fizeram uma pirâmide de cabeças na entrada da cidade. Já imaginou? Esse era o povo de Nínive. Um rei, foram vários reis, ele cita 3 ou 4 reis. Um outro, da mesma linhagem, chegou para sitiar uma cidade, mandou emissário de se rende, senão nós vamos entrar. Não se renderam. Eles entraram, mudaram para outra cidade, pegou o rei daquela pequena cidade. O camarada enfiou uma faca que veio o queixo do rei, varou aqui embaixo da língua, botou uma bola de ferro e uma corrente e saiu puxando ele como se fosse um cachorro. Olha o nível de crueldade que esse povo de Nínive tinha. Essa era a imagem que Jonas tinha. Imagina, Deus chega para você e fala: Diana, vai lá para Nínive. Você sabendo que Nínive é desse jeito? Você queria ir? Outra situação, olha como as coisas agregam. Por que Jonas foi para Tarsis? Quem sabe dizer por que Jonas foi para Tarsis? Porque no mapa mundi da época, lá no mapa mundi, lá o dia inteiro, você tem aqui assim, né? Jerusalém está aqui, a cidade de Jonas era aqui em cima, Jó está aqui assim, aí Jó está no mar aqui. Tarsis era a última cidade conhecida vindo para cá. A última cidade no mapa vindo para cá, porque para cá estava Nínive. Certo? Nínive estava para cá. Nínive. Vou botar sempre aqui, senão fica Nínive, né? Nínive. E Tarsis está para cá. Tarsis era a última cidade conhecida. Tarsis era o fim do mundo. Dá para entender agora porque que Jonas prefere ir para o fim do mundo, mas não ir para a cidade que Deus mandou? De Jerusalém, vamos dizer que Jerusalém está aqui, para Nínive é mais ou menos 1000 quilômetros. De Jerusalém para Tarsis, 4000 quilômetros. Por que Jonas passa 3 dias no ventre do peixe? Porque o peixe navega 4000 quilômetros.
e a gente, na hora que está estudando, a gente coloca e enriquece o sermão. Onde é que o peixe vomita Jonas? Já vi pregador dizendo que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Nínive, embora tenha rio, não tem praia. O peixe vomita Jonas aqui em Jope. Jonas demora mais ou menos 60 dias a pé de Jope até Nínive. Agora imagina, 60 dias a pé, sem comer, sem beber e andando, sabendo que você já deveria ter chegado no local que você foi. Você passa 3 dias dentro do peixe. O peixe te vomita, você sai todo vomitado de lá. Tem que andar 40 dias para chegar no local. Você vai pregar o evangelho com amor? Quando Jonas chega em Nínive, ele está só o ódio e a raiva. Agora eu pergunto para vocês: explica o contexto do Jonas não querer pregar em Nínive? Isso é o exercício da humildade. Que começa na hermenêutica, começa traduzindo todas essas informações de forma correta. E uma vez que você traduz as informações de forma correta, aí você agora tem simplesmente que saber expor. Não adianta saber tudo isso na teoria, se na hora de colocar na prática, você vacila. A humildade é exatamente isso. Se eu não tenho condições de tocar em determinado assunto, porque me falta recursos para explicar aquele assunto, o que eu devo fazer? Ignora o assunto. Não passe pelo assunto. Isso a homilética vai ensinar. As regras da homilética fornecem recursos para a elaboração dos pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. Por termos grande verdade a transmitir, devemos possuir uma forma eficiente para a sua transmissão. Olha como Jesus transmite os seus sermões. Tem um folhetim que foi distribuído muito tempo atrás, vale muito a pena, acho que você acha na internet, dizendo assim: vislumbre de um criador. E o folhetim ele vai dizer assim: que Jesus, quando fala de peixe da vida marinha, ele não está no campo. Ou ele está no mar da Galileia, ou ele está no litoral, pregando para pescadores. Por quê? Porque, meu irmão, qual é a utilidade de você falar do assunto de pesca para o Jean que trabalha do lado de cima? E aí, Jean? Rola o papo? E nem vai aprender nada. Concorda? Marcos trabalha no abatedouro. Abatedouro de peixe é igual abatedouro de boi, Marcos? Então também não rola o papo. Entende? Quando Jesus está falando sobre plantar, sobre a forma que a semente precisa morrer no solo para produzir alguma coisa, ele não está na beira da praia, não. Então Jesus coloca o sermão dele de acordo com a matéria. Isso é arte concreta. Você que é o orador precisa saber quem é a sua plateia. Vou contar uma vez para você. Ano passado, a Cláudia foi convidada para dar aula em uma classe de adolescentes da educação. Ela foi animada. Ela estudou. Mas na madrugada de sábado para domingo ela passou muito mal. Vai passar mal mesmo. 7 horas da manhã ela liga para a professora e fala assim: não tem condição de dar aula. E a professora falou assim: lá você vai dizer, e agora? Eu não tenho um substituto.
falou assim, o Wellington pode me substituir? Aí a professora falou assim, pode. Aí eu falei assim, bom. Aí, não, o Wellington vai no meu lugar. Isso era 7 da manhã, estava começando às 8. Estou eu dentro do carro, parado no semáforo, vendo assim, e a rota que eu me meti? Quando foi que eu me meti nessa rota? Time inteiro, né? Vocês acham que é roubada? Eu vou falar para vocês qual é a roubada. Falar sobre trono branco para a turma de 9 a 12 anos. Como é que você fala do trono branco para uma turma de 9 a 12 anos? E aí? Aí eu fui suplicar, falei, Senhor, eu estou mais rendido do que tudo. E aí, irmãos, olha como a vida devocional do obreiro, ela tem que estar em dia. O Espírito Santo deve estar parado no semáforo. O Espírito Santo falou assim, conversa com eles sobre julgamento. Eles já assistiram alguma série ou algum filme com tema de julgamento. E foi a estratégia perfeita. Mas esse tema já tinha sido. O tema era da missão do EPP. Que vinha a sequência que era o trono branco para falar. E aí eu cheguei e falei, já viu filme, seriado? Ah, sim. E aquela ilustração de um julgamento que eles tinham foi o ponto de partida para eu explicar dentro de uma linguagem que eles entenderam. É lógico, e aí você não carrega na teologia, até porque 9, 12 anos vai entender pouco de teologia. Mas a versatilidade do obreiro em questão tem que ser experimentada nisso. E olha, como você tem que estar preparado? Você tem que conhecer as regras, sem deturpar a mensagem. Não é porque ela de 9 a 12 anos que não poderiam aprender sobre o trono branco. Você adequa a mensagem ao nível deles, mas passando toda a verdade possível dentro da linguagem que eles conheçam. A oratória, a homilética, ela vai ter algumas regras básicas. Eu separei 3. Uma delas é a oratória. Oratória é a arte de bem falar. A oratória não é um jogo. Você pode aprender a falar bem. O que eu preciso para falar bem? Exatamente. Ler e conhecer a língua portuguesa. Por que eu preciso conhecer a língua portuguesa? Porque a oratória é a arte de usar palavras que encantam as pessoas. Você não precisa ter um vocabulário rebuscado. Eu falando vocabulário rebuscado, usando a palavra requintada 2 vezes já é normal. Está vendo? Não fazendo tietagem na vida, mas aquele. Não fazendo firula. O William Bonner é um cara que ele não tem gírias na comunicação. Exatamente. Não tem enfeites. E ele atende o seu jornalismo informativo norte e sul. Então, veja bem, olha o que está dizendo aqui, ó. Falar em público de forma elegante. Não se fala de qualquer jeito. Tem uma elegância para falar. E não quer dizer que você vai escolher palavras difíceis. Eu tenho um amigo que começou dando aula dele. Ele começou estudando ali no básico. E aí, me perguntou se eu dava aula. Eu falei, aula de 5 anos. Ele disse assim, rapaz, eu tenho vontade de assistir uma aula sua. Por quê? Porque
Porque eu acho que você vai chegar lá, aí você vai falar de um grego, você vai falar de um hebraico, aí eu vou descer, eu não vou fazer isso. Aí a nossa estava falando assim, tudo que ele não faz. Não, eu observo assim, para que eu vou falar de um grego para um camarada que não conhece o português? Quem aqui não conhece história de alguém que chegou na igreja para pregar? Aí você, meu cumprimento, a mãe, a eleita, a noiva, a santa, lavada, remida, a pupila dos olhos do Redentor. Para que isso? Nem Salomão, quando estava namorando a Sunamita, não foi tão besta desse jeito. Ele usou palavras maravilhosas. Olha que Salomão tinha uma sacada maravilhosa, tá? Eu não sei se a Sunamita era meio abobalhada ou Salomão era o cara, porque Salomão ganhou o coração dela, ele hoje no pescoço dela. Gente, o teu pescoço é como uma torre de marfim. Eu fico vendo ela lendo que dedinho dele. Agora meu coração bateu mais forte. Rapaz, que homem! Oratória, saber o uso das palavras, não precisa ficar inventando, mas também não precisa, porque você está numa plateia de gente humilde, chegar lá e falar problema, se você sabe que não é problema. Não vai humilhar a sua plateia, nem pelo excesso, nem pela omissão. A arte de falar bem, ela pode ser praticada. Agora, para falar bem, você precisa de um vocabulário. Precisa de um vocabulário. Aqui, não sei se já falei para vocês. Tem muito tempo atrás, estava fazendo tratamento médico. Tomando remédio e me dava uma coceira violenta. Me coçando todo, eu falei, me coçando toda, ela falou assim, deve ser a reação do remédio. Não é reação do remédio, eu já leu a bula, nossa, quando o homem pegou do remédio, você vai ler a bula. Eu uma parte para ler a bula do remédio. Não achei nada lá de coceira, mas eu achei uma palavra linda. Prurido. Eu parti. Eu tinha que ir ao médico uma vez no mês para o tratamento. Eu falei assim, eu vou perguntar para o doutor o que é prurido. Prurido. P-R-U-R-I-D-O. Prurido. Estou lá, eu olhei, como é que está? Como é que foi esse mês e tal? Você vai falar, doutor? E tal. Eu quero te fazer uma pergunta. Não tem nada a ver com o tratamento, não. Mas tá, por quê? Eu estava lendo a boca do remédio, não sei o quê. E tinha uma palavra lá que eu não sei o que é. O que é prurido, doutor? Eu falei assim, prurido? Ele estava de cabeça baixa fazendo a anotação. Prurido? Doutor, o que é? Coceira. O cara nem olhava a minha cara, olhou. Eu me senti desrespeitado. E era consulta particular. O cara nem olhava a minha cara. Eu não sei, hoje eu fico pensando, se ele tivesse olhado na minha cara, eu acho que eu tinha dado risada da minha cara, vai ser coceira. Foi elegante da hora. Então, olha só. Quem é que usa prurido no lugar de coceira? Ninguém. Então, conhecer a língua portuguesa vai ser uma habilidade da oratória. Duvidoso, dúbio, enganoso. Aquilatar. De dar forma, de quilate, de preparar, de lapidar. Certo? Então, olha só, você tem que conhecer o seu idioma, mas só conhecer o idioma não é o resultado.
tem que saber como colocar as palavras. A oratória é treinada, por isso que há muitos cursos de oratória para ele. E não há problema em você se matricular no curso de oratória, porque o curso de oratória vai ensinar você a se expressar. Não só pela voz, mas você vai se expressar pelos gestos. Imagina, eu estava falando aqui com vocês, parecendo aquele boneco de posto de gasolina. Só acaba no bolso. Falando no bolso. Não. Então, há uma situação que é engraçada, que o pessoal fala dos italianos, né? O italiano não fala só com a boca, o italiano fala com o gesto. Não. Ele grita, às vezes, mais com o gesto do que com a própria voz. Então, olha só, tem tudo isso que é dentro da arte de se expressar. Mas nós também temos eloquência, que é a capacidade de expressar o dom natural da palavra com desenvoltura, ou seja, você sabe a hora de revoltar conforme a música. A eloquência pode ser desenvolvida de modo coordenado e coerente no curso de oratória. Eloquência é você falar por um tempo moderado, considerado, sem um recurso do papel, ou do teleprompter, ou do data-show. A eloquência é a arte também de você dominar aquilo que você vai falar. Vou dar um exemplo para vocês. Fiz meu curso de graduação, aí fui fazer o meu TCC. Ao contrário do que todo mundo faz, não paguei para alguém fazer o meu TCC. Fui fazer o meu TCC na marra. Fui defender ele para a banca. 40 minutos para falar tudo. Imagina eu, gente, 40 minutos para falar. Pouco tempo. Quando eu cheguei lá, eu apresentei para a banca, a presidente da banca, a professora presidente da banca, falou assim: olha, você tem 40 minutos para falar. Após esses 40 minutos, nós vamos fazer perguntas. Eu quero dizer para vocês que eu já tenho aqui umas perguntas já pré-selecionadas. Eu li o seu trabalho, então eu já tenho perguntas para fazer com relação ao seu trabalho. A hora que você terminar a sua explicação, a sua fala, você dá um sinal para a gente, aí a gente passa para as perguntas. Graças a Deus, em 35 minutos eu falei tudo, do início do trabalho até o final. Professora, terminou? Terminou. Então, a partir de agora, não conta mais aquilo que você terminou a sua explicação. Vamos para a explicação. Podemos ir para as perguntas. Ela falou assim: curiosamente, eu não tenho perguntas para fazer. Como não? Ela falou assim: na sua explicação, você respondeu todas as perguntas que eu tinha para fazer. Então me diz, você domina o que você vai falar. Você sabe o que vai falar. Entende? É você saber o que vai falar. Por que eu digo que eu não gostaria? Porque eu gosto de fazer. Ele é o meu processo de aprendizagem. É ele. No meu TCC, você podia perguntar qualquer coisa, perguntar uma palavra específica. Eu dizia até a posição da palavra dentro do parágrafo. Eu dizia até que está na página tal, no parágrafo tal, na posição tal. Por quê? Eu coloquei cada palavra, eu sabia o lugar de cada palavra, sabia o significado de cada palavra, sabia a mensagem que cada palavra estava tentando passar. Por quê? Porque eu tinha domínio sobre o assunto. Ah, professor, mas foi você que se enfuriou, mas isso é aprendido. Isso é aprendido, você pode exercer isso, você pode praticar isso. Não é um dom que desce do céu só para alguns iluminados, não, isso é exercício. A retórica é a arte do bem argumentar. E aí, quando você vai estudar retórica, você entende que nenhuma pergunta é idiota. Idiota é a forma como se faz a pergunta. Porque toda pergunta feita com a intenção de aprender gera retórica. A retórica é eu falar alguma coisa
o Apolo me fazer uma pergunta em cima daquilo, e eu, com a habilidade da eloquência e da oratória, responder à altura da pergunta que o Apolo me fez. Entende? Isso também é estudado, também é praticado. Então não é um dom. Tem gente que vai falar, nossa, homilética é um dom. Não, homilética é treinado. A homilética está mais dentro da língua portuguesa do que dentro da teologia. O problema é que a gente quer estudar teologia, mas não quer estudar a língua portuguesa. A retórica é o desenvolvimento, o aperfeiçoamento natural da oratória, baseando-se na observação e no raciocínio. Por que o Apolo me fez essa pergunta? Como é que eu vou explicar para o Apolo isso? Qual é a melhor forma de explicar isso? Você usa uma palavra, aí ele faz uma pergunta, e você responde com uma outra palavra que é sinônimo da primeira. Entende? Uma vez eu fui dar uma aula, e para o sucesso da aula eu precisei explicar o que era sinônimo e antônimo. Sinônimo, palavras parecidas com o mesmo significado. Antônimo, palavras parecidas ou diferentes com significados opostos. Depois que eu expliquei isso, gastei uns 20 minutos explicando isso. Depois que eu expliquei isso, toda a matéria que eu tinha para explicar, eu gastei 15 minutos. Ou seja, às vezes, você precisa gastar mais tempo numa coisa para que todo mundo entenda aquilo que realmente você quer transmitir. Não há sucesso quando você transmite a mensagem e a plateia não recebe a mensagem. No início da história da igreja primitiva, os cristãos tinham templos construídos e os cultos eram celebrados nas casas. Era de forma informal. Não havia a liturgia que a gente tem hoje nos nossos cultos. E aí a explicação do texto bíblico era no sistema de argumentação. Lembra lá de Paulo em Bereia? Paulo falava e os bereanos faziam para e ele, eu acredito que eles literalmente interrompiam Paulo. Vamos devagar. Explica aqui como vai ser. Daí, vou recapitular uma coisa aqui para vocês. Uma vez perguntaram para mim, entre os cultos que a gente tem na igreja, qual seria a ordem de prioridades, no meu entender? Aí a pessoa perguntou qual é a minha classificação de prioridade dos cultos. Aí eu falei, para mim, o culto de maior importância é Santa Ceia. Santa Ceia porque você lembra porque você é crente. E como diz a passagem de Coríntios 11, de 26, você lembra que aquilo ali é a renovação do sacrifício de Cristo sobre a sua vida. A renovação na sua mente do sacrifício de Cristo. Não o sacrifício de Cristo é renovado, mas na sua mente é trazido novamente porque Cristo morreu. E no 26 lá de Coríntios 11 está dizendo que esse sacrifício é motivo de alegria. Esse sacrifício é o cerne da mensagem da igreja. Você está lá para lembrar porque Cristo morreu na cruz. E você está lá para lembrar que pessoas perdidas estão indo para o inferno porque não conhecem a história da mensagem da cruz. Então, para mim, é o ponto de maior importância. Segundo, EBD. Terceiro, culto de ensino. Aí tinha um pastor lá, EBD na frente do culto de ensino. Claro, por que? Porque no culto de ensino, a liturgia não me permite olhar para o meu pastor e falar assim, pastor Apolo, para aí, me explica isso daqui. Já na EBD, o professor Marcos está falando e eu tenho liberdade de falar assim, professor Marcos, dá licença. Para aí. Por causa dessa pequena diferença entre o culto de ensino e a EBD,
para mim, a EBD leva vantagem. Ah, por quê? Porque na EBD, o aluno tem a liberdade de indagar o professor. E olha que responsabilidade, o professor tem a obrigação de responder. Se o aluno fizer pergunta lá na introdução, o professor tem que responder mentalidade todo o tempo da aula. Mas ele tem a obrigação de deixar aquela resposta resolvida. Se ele não sabe ali na hora, assume o compromisso de trazer na próxima aula, mas ele tem que se posicionar com relação àquela questão. Entende? Então, esse sistema de argumentação era o que funcionava no início da igreja primitiva. Os cristãos perguntavam e os apóstolos ensinavam em cima das perguntas dos apóstolos, dos cristãos. O método mais empregado era o de argumentação e explicação. Ou seja, uma coisa argumentada. O que é argumentação? Vamos falar aqui sobre o amor. O amor é válido. Mas o amor é isso, o amor é sentimento, o amor é decisão, o amor. Você está argumentando em cima do amor. E a explicação é você o texto, em cima de uma resposta mais direcionada, você dá uma resposta direcionada, uma resposta mais específica. Na explicação, as respostas não podem ser genéricas. Professor, ou orador, o palestrante, o ministrante, o pregador, o ensinador, que dá a resposta genérica para uma pergunta específica, ele está mostrando que não tem habilidade com o texto. E vou dizer uma coisa para vocês. Uma vez que você faz isso, a plateia foi lá ler abaixo. Aí você perdeu a plateia, não. Uma vez que você perdeu o respeito da plateia, adeus. O professor, vamos colocar aqui na situação da EBD, o professor ele tem que estar preparado para fazer todo tipo de pergunta. Só que ele também não pode chegar na cara de pau e falar assim, Marcos, essa pergunta aí nada tem a ver com a nossa visão aqui, tá? Não. Aí você está sendo mal educado com o aluno. Certo? Nós estamos falando de Jonas, tá bom. Ô professor, sim, fala José. Ô professor, mas quantos animais Moisés colocou na arca? Ô meu irmão, para começar não foi Moisés. A história é com Noé, não é Moisés. E a Bíblia diz que os animais entraram, Noé não colocou nenhum. Noé abriu a porta e os animais entraram. Mas a consenso, de forma bem primordial, Noé colocou um casal de cada animal dentro da água, dentro de tudo. Mas agora vamos voltar para a nossa aula, que esse assunto aí está um pouquinho. Isso aí está lá no Gênesis, e nós estamos falando de Jonas. Tem um pouquinho de tempo separando um do outro. Viram como teve uma elegância? E é curioso. Sim. O tema da lição, obediência. Pergunta do aluno. E para você lá na grande população, mas apartamento, como é que funciona, hein? Não tem algo, você não tem nada a ver com a cabeça mesmo para pensar. Está confundindo a pergunta, você vai responder, mas não deixar para o tal. Você ofende o camarada. E aí, não é só a ofensa, mostra que você não tem habilidade com o texto. A homilética possa. Lembra que nós vimos aqui, ó? Elegância. Tem aqui, ó. Nós
elegância. Ó, tem que ser elegante. Vai com jeitinho. No caso do novo convertido, lá da aula de discipular, não bota qualquer um para estar dando rodando, meu irmão. Não, mas o Hélio tem um pulso de sabedoria. Sim, o Hélio tem um pulso de sabedoria, mas não tropeça nas palavras. Ele é rude. Ele é o Moisés da vida, ele tem a fala pesada. Ele, falando na paz para ver mulher, ele já tinha passado por várias pessoas e o resultado sempre mesmo. E aí ele, com a gente lá, foi umas 3 aulas, na quarta aula ele já disse também cortado. Mas aí, pessoal, eu ouvi da boca dele. A forma que o senhor me explicou foi diferente. Você coloca amor nas palavras, você coloca ternura ali, é diferente do que alguém chega e, se você não cortar, rapaz, você tá legal, você tá, não é assim, não fica bravo, não corta, não. O camarada já está no inferno. Ele está querendo sair do inferno. Assim. Aí, por uma palavra errada sua, ele volta para o inferno. Entende? Aí, você abre a boca para dizer o evangelho é amor. Se é amor, por que tu não usa o amor nas palavras? Entende? Eu tinha uma anotação para fazer. Eu fiz uma anotação para falar para vocês, mas infelizmente ela se perdeu. Estávamos aqui falando sobre a forma de ensino na igreja primitiva. Nas reuniões da igreja primitiva, geralmente quem dava a tônica era o dirigente, o líder da congregação. E geralmente havia uma explicação exaustiva sobre o tema. Conta a história que Spurgeon escrevia o sermão dele. E ele chegava na igreja, ele lia todo o sermão e depois ele explicava o sermão. E alguns historiadores vão dizer que Spurgeon gastava 2 horas lendo, certo? 2 horas lendo, e aí depois ele gastava 3 horas explicando as 2 horas que ele tinha lido. Eu fico imaginando um culto com Spurgeon. Olha que coisa linda, maravilhosa. 5 horas ouvindo falar. Aí tem gente falando, ai meu Deus do céu, é muito tempo. Para quem não tem conteúdo, é muito tempo. Mas para quem tem conteúdo, é pouco. Certo? Nós não estamos falando aqui de arte teológica, estamos falando da arte da análise homilética. E aí, há uma diferença que a gente precisa fazer. O sucesso do pregador não depende só da ação. Tem pastores, eu ouvi isso da boca de um cidadão, infelizmente tem pastores do nosso meio, que se você disser com antecedência que é ele que vai pregar, ninguém vai na igreja. Justamente porque o camarada não tem conteúdo. Ou tem conteúdo, mas não sabe passar o conteúdo. Eu conheço um camarada que ele é nível altíssimo em conhecimento, mas na transmissão do conhecimento ele é negativo. Ele tem uma dificuldade muito grande de transmitir conhecimento. Já na contrapartida, eu trabalhei com um cidadão que me ensinou a arte de ser técnico de impressoras. Você entende? Esse rostinho bonito aqui, ele também
no CLT, passei no concurso, mas estou esperando ser chamado. Deus quiser, eu deixar de ser CLT. A arte de fazer manutenção de impressoras é uma coisa complicada. Eu trabalhei com o camarada e ele me ensinou tudo o que ele sabia debaixo de uma premissa. Ele falou assim: eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Só que fique ciente de uma coisa: você nunca vai atender os meus clientes. Eu pensei: por que será que eu nunca vou atender os clientes? Deixei passar uns dias. E aí, no outro dia, nós estávamos conversando, eu chamei ele e falei: chefe, o que você disse outro dia que vai me ensinar tudo que você sabe, mas eu nunca vou atender seus clientes? Aí ele olhou para mim e falou assim: sabe por que você nunca vai atender os meus clientes? Não. Porque os meus clientes são meus clientes, não pelo que eu sei, mas pela forma como eu atendo cada um deles. Ele captar a mensagem? Então, não adianta eu saber tudo o que o meu patrão sabia. Eu tinha que colocar isso em prática no atendimento ao cliente. Da mesma forma, tem muita gente que sobe ao ponto capacitadíssimo, estudou, orou, consagrou a vida, mas a oratória dele é falha, mas a retórica dele é negativa, mas a eloquência dele é um pavor. Não é só a questão de falar bem, é a escolha das palavras. Mas essas palavras também têm que ser regadas. Se eu não estiver enganado, é uma aula do pastor Ianai Cabral, que ele diz assim: as palavras do pregador têm que ser regadas pelo Espírito Santo. Não é só você escolher a palavra bonita, é você escolher a palavra que o Espírito Santo já separou para tocar no coração do ouvinte. E isso é um estudo cuidadoso. Então, não é só de oração que o pregador vive também do estudo, da leitura, do conhecimento. Aquele que exerce ou aspira o ministério deve desenvolver e aprimorar a sua capacidade de se expressar. Não é só estudar, você tem que treinar, tem que se capacitar e tem que produzir. Uma das funções da homilética é proporcionar ao pregador uma habilidade de falar melhor toda vez que ele sobe ao púlpito. Gente, isso é muito sério, por quê? Me faz lembrar o Jô Soares. Vocês lembram do Jô Soares? Quem aqui nunca assistiu uma entrevista do Jô Soares? Era nítido quando o camarada era bom. Do nada, o Jô Soares, muito bem, eu conversei com, aí eu e você vai ver, é um camarada que sabia o que falar, que tinha um conteúdo. Isso aqui é os 40 só com uma planeta, assim, meio, algum, um discurso enorme. Pois é. Aprimorar a expressão não anula a iluminação divina. Tá? Não é porque você vai fazer um cursinho de oratória ali no Senac que o Espírito Santo vai te usar menos. Não, né? Lembra daquele ditado? Não vou fazer teologia porque a letra mata. Realmente, a letra mata. Mas se você faz um curso de teologia, você entende na matéria de hermenêutica que a letra que mata ali naquele versículo não é a letra do estudo teológico, é a letra da lei. E da lei do pecado que mata os crentes. Ou seja, não é o fato de estudar que você deixa de ser espiritual. Gente, quantas vezes eu já vi pregadores pregando e eu fico assim: tá, onde esse cara tirou isso? Eu passei por esse trecho bíblico aí, essa passagem, eu nunca vi isso. E você fala: meu Deus, olha só que riqueza, que profundidade.
Entende? Então, a arte da expressão envolve técnica, oratória, conhecimento da língua materna. Por quê? Porque conhecer a língua materna vai abrir sobre você possibilidades de você enriquecer o seu texto. O pregador não deixa de ser espiritual pelo fato de enriquecer seus sermões com conhecimento geral. Veja a linguagem de Jesus ao narrar suas palavras, tratando de coisas e objetos conhecidos pelos que ouviam Jesus falar. Jesus era misericordioso no falar. Eu acho engraçado que na maioria das vezes que Jesus fala, ele diz assim: a tua fé te salvou. O que aquele povo entendia de fé? Vai falar para a mulher do fluxo de sangue sobre fé? Você tem coragem de falar para a mulher do fluxo de sangue sobre fé? Aí, professor, onde é que está a fé ali? A mulher totalmente desacreditada. Não está claro, e a gente tem que ser honesto. Então, alguns teólogos vão dizer que ela passou 12 anos gastando os recursos dela. Ou seja, se ela passou 12 anos gastando os recursos, a doença tinha mais tempo do que isso. É um precedente perigoso, mas é um precedente. Imagina, você está sofrendo há anos, aí você fala assim: eu vou gastar tudo que eu tenho, mas eu vou me curar disso. Aí você gasta tudo, desde o pai, gastou tudo que ela tinha. Até que sobrou para ela o quê? A fé. Sobrou para ela só a fé. E fé, meu irmão, ninguém rouba em você. Nem o diabo rouba a sua fé. É você que deixa a fé apagada. Uma vez eu vi um professor dizendo que a fé é como uma vela. Se você soprar do jeito certo, aumenta a labareda da vela. Mas se você soprar do jeito errado, apaga. A fé é você que alimenta. E essa mulher, a fé dela era o quê? Eu só preciso tocar. Ela não pediu para ver Jesus como Zaqueu. Ela não pediu para tocar em Jesus como Tomé. Entende? Ela não pediu para olhar para Jesus. Ela falou assim: eu só preciso tocar. E tocar onde? Não, a roda é a borda, é a barra da saia, é a barra da calça. Por quê? Essa mulher vivia envergonhada. Ela não tinha coragem de andar ereta. Por quê? Porque ela era desprezada pela sociedade. Então, ela andava o tempo todo abaixada e na multidão ela passava despercebida. Ela chega se humilhando entre os pés da multidão. Olha o nível da fé dessa mulher. Ela se humilha entre os pés da multidão, toca em Jesus. Aí Jesus falou para alguma: Jesus, a multidão te aperta, te toca. Algum tocou de forma diferente. Para aquela mulher, Jesus olha e fala assim: a tua? O que ela tinha? Ela não tinha mais dinheiro, ela não tinha marido, ela não tinha filho, ela não tinha família, praticamente ela não tinha casa, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Provavelmente, se ela tinha alguma propriedade, ela vendeu para pagar o tratamento que não dava resultado. E olha que coisa interessante: o que ela pediu? A cura. Jesus não prometeu casa, Jesus não prometeu marido, Jesus não prometeu filho, ele simplesmente disse assim: você está salvo. Olha Jesus trabalhando tudo daquilo que as pessoas precisam. Certo? O aprimoramento dos conhecimentos gerais passa por 3 características básicas. Observação. Primeiro, você observa para fora do texto. Você colhe informações do que se passa ao redor, tanto nosso
como do texto. Segundo você olha para dentro, tanto do texto quanto de você. Você colhe informações dos seus sentimentos. Quais são as suas percepções? O que você olha? O que você aprende? O que você vê? Depois, todo pregador que se preze deve possuir uma boa biblioteca, gente. E aí, é o estilo que você quer trabalhar. É o estilo que você quer trabalhar. Mas você tem que ter uma boa biblioteca. Eu conheço gente. Eu conheço gente que não tem dó de comprar o ingresso do chá das mulheres. Paga R$ 150, R$ 200 para passar uma tarde ouvindo um monte de mulher falando, bebendo chá e comendo salgadinho de padaria. Mas não tem coragem de gastar R$ 100 num bolo. Eu já vi gente que tem coragem de pagar R$ 200 no chá das mulheres, mas vai para envelhecer na revista porque diz que R$ 15 na revista do aluno é muito dinheiro para se pagar. É verdade, a igreja? Eu não vou falar. Vai pegar a primeira cigana. Se for todo domingo no Fontana, ele não ganha a revista também. Como é que funciona? Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Tá difícil. Começou a ficar difícil. Entendeu? Se tiver que se arrepender, então. Se tiver que se arrepender do pecado. Pô, nunca queria ser bom. Se a pedra no sapato. Porque tadismo não é problema, mas se arrepender dos pecados, olha, pastor. Entende, gente? Tem gente que não tem a menor consideração. Eu não vou pagar isso porque é muito caro. Mas você precisa ter material de qualidade. Como é que eu sei o que é um material de qualidade? Tentativa e erro, gente. É tentativa e erro. E outra, você vai conversando com pessoas de quem você tem conhecimento. Você vai com dinheiro fulano. Vai lá, senta com ele, conversa com ele. Pergunta o que ele lê. Não é fácil, mas é tentativa e erro. Até você descobrir o estilo literário que você gosta, você vai ter que fazer investimentos e gastar um pouquinho de dinheiro até você começar a definir a sua biblioteca. Tem que ter uma certa personalidade mesmo, mas essa personalidade demora um pouquinho de tempo para você marcar. Mas a sua biblioteca tem que ser sua. Se você for assíduo, fica uma boa. Eu vou dizer uma coisa para você, tá? É um baita material de consulta. Eu já vi, Marcos aqui está de prova. Uma vez eu vi Marcos dando testemunho. Precisava de um assunto para falar na igreja, não tinha material. Pô, meu livro da ETA estava tudo lá bonitinho. E aí, gente, tem que ter material de consulta. De alguma forma você tem que ter um material de consulta. E discussão. Você tem que ter amigos honestos o suficiente com você para sentar e debater o assunto. Confesso para vocês que eu já fiz isso várias vezes com Marcos. Está aqui, ó, meu amigo. Meu amigo, eu digo para ele, não precisa conversar. Assim, vamos, você vai lá, Marcos, assim, você já não é. Eu acho que não é bem por aí, não. Mas por quê? Me explica por que você acha que não é por aqui. E tem uma vez que ele olhou para mim e falou, você está errando isso daqui. Eu falei, por que tu está errando, Marcos? Por isso aqui. E aí ele colocou todos os pontos que ele achou que ele estava errando. E eu falei assim, cara, mas será que eu estou mesmo errado?
Não é desonesto fazer isso, mas você precisa olhar e entender, porque uma vez que você pega o texto bíblico e tem uma compreensão, se você não vigiar aquilo ali, vai criar raízes dentro de você. E se aquilo for herético, vai gerar problema. Você tem que ser honesto com você mesmo. E outro, você tem que ser honesto com os seus amigos. Você tem que ter amigos que são honestos com eles mesmos. Entende? E a gente estuda no curso de hermenêutica que o bom hermenêutico é honesto com o texto bíblico. Então, se você é honesto com o texto bíblico, você vai ser honesto com você e vai ser honesto com os seus amigos. E aí a discussão nunca vai gerar problema, ela sempre vai gerar o fruto do engrandecimento do nome de Deus. Você tem que aprender, irmão. E detalhe, nunca você saberá de tudo. Eu sou bom nessa matéria, beleza. 1 Coríntios 12, 7, seja o melhor que você puder. Mas lembre-se que na outra matéria ali tem alguém que é melhor do que você. E você tem que ter a humildade, a honestidade de sentar para aprender com o camarada lá. O caminho de Emaús é isso aí, bom? A pobreza espiritual de muitas pregações reside na falta de oração, estudo e meditação da palavra por parte daqueles que transmitem. Pela oração, o Espírito põe toda a maquinária de um sermão para funcionar. Veja bem, o Espírito Santo pega tudo que você estudou e coloca em ação. Se eu não estiver enganado, é João 14, 26. Terminei. Nossa, no curso de teologia, o professor pergunta quem tem isso? 14, 26. Diz assim. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai, guiará em meu nome, nos ensinará todas as coisas, e eu vos falará, e vos fará lembrar de tudo quanto vos permite. O que é lembrar? Eu só posso lembrar de algo que eu vi, li ou ouvi. Certo? O Apolo deu aula na EBD ontem, eu não estava lá. Não, eu lembro que o Apolo falou, você lembra como? Você não estava lá. Não? Você não estava lá, como é que você sabe? Não, eu li na Bíblia. Fala a referência bíblica aí. Se você leu na Bíblia, está lá. Não, eu ouvi falar, não quis ser um veneno dentro da igreja. Eu ouvi falar, está o nome de quem falou. Está o nome. Se é ruim, dá o nome. Se é bom, dá o nome também. Sabe? O Espírito Santo nos fará lembrar. Eu só posso lembrar do que eu li, do que eu vi, ou do que eu ouvi. Uma experiência dessa em uma aula de jovem, que eu era professora, uma vez conversou, um intelectual jovem fez uma pergunta. E eu falei, meu Deus, mas na hora, o Espírito Santo me fez lembrar da resposta. E eu peguei, eu já sabia que tinha participado de uma aula, sobre a vida, sobre aquele assunto, mas eu estava falando sobre um outro assunto. Aí ele teve uma curiosidade, ele falou, pode fazer uma pergunta, professora? Eu falei, pode. Aí ele fez a pergunta. Mas eu tremi na parte, mas automaticamente isso aqui foi assim, linear, eu consegui responder, tá. Lembra que eu falei para você, da experiência que a nossa foi chamada para dar aula? E se eu não tivesse assistido filmes ou séries de tribunal? Eu não estou querendo dizer que agora você vai assim, não. Mas você vê um filme e aquilo depois se processa numa estratégia. Não que você vai copiar, mas é estratégia para você fazer alguma coisa lá na frente. Eu ouvi um
fulano dizer, não é fulano, dá um nome. Não tem problema nenhum dar nome. Nós vivemos numa sociedade politicamente correta que parece que ninguém fala nada e todo mundo diz tudo. E o problema é que isso está chegando dentro da igreja, meu irmão. Crente não pode ter essa atitude, não. O seu pastor falou, então deu o nome. O nome do meu pastor é Marcos Rogério. O meu pastor Marcos Rogério falou isso. E aí, se ele falou errado, é o Marcos Rogério quem falou errado. Até porque, irmão, se você está conversando com um irmão e o irmão fala uma coisa errada, como é que você vai corrigir aquele irmão? Ou pedir para o pastor corrigir o irmão se você não sabe o que o irmão falou? Lembra aquela minha história? Vou tentar resumir lá para você. Um campo ministerial grande, e o pastor vai lá e troca o dirigente da congregação. Tirou o Marcos da congregação e botou o Francisco. Aí o porteiro da igreja, que gostava do Marcos, era muito amigo do Marcos, não gostou do Francisco e foi reclamar com o pastor Apolo, que era o presidente. Ô, pastor Apolo, você tem que voltar o Marcos lá, porque o Francisco não sabe nada da Bíblia. É mesmo que acontece. Mas como assim? Não, ele está lá, tem um mês, e ele só prega a mesma coisa. Bom, vamos fazer o seguinte, irmão? Você volta lá, mais um mês, você vigia ele, você fica prestando atenção na pregação. Você vigia ele. Um mês, você volta aqui para a gente ver se ele mudou. Eu vou conversar com ele. Oi, Francisco, chega aqui no escritório que eu preciso falar contigo. E aí, como é que está o trabalho? Não, pastor, está uma pizza. Olha, estou dando estudo lá, está maravilhoso. O povo está rindo, está muito bom lá. É mesmo? É. Tá bom. Ele continuou na batalha, tá bom. Um mês passou, chega um irmãozinho na porteira. E aí, meu irmão, pastor? Está do mesmo jeito, é mesmo? Não mudou nada, só prega a mesma coisa. É mesmo? Não mudou. Vamos fazer o seguinte, não é para acusar, não. Mas fica chato, eu já falei com ele uma vez, e eu chegar e trocar ele assim, fica chato. Por mais um mês, eu vou chamar ele para conversar de novo. Mais uma vez, você vai vigiar ele para mim, para ver como é que está. Bom, tá bom, pastor. Irmãozinho porteiro lá. Mais um mês, o Francisco pregando. Acabou aquele mês, do outro lado. Ei, pastor, não muda. É mesmo? Não mudou nada. O que ele está pregando? Pastor, eu não sei. Como é que é? Tu está há 3 meses reclamando que o pastor prega a mesma coisa. E tu chega aqui e tu não consegue dizer o que ele está pregando. Meu irmão, eu vou chamar o Francisco aqui. E eu vou falar para ele que ele não vai mudar a mensagem, ele vai pregar a mesma coisa. Até você ter capacidade de aprender, chegar aqui e falar para mim o que ele está pregando lá. E isso não acontece dentro das nossas igrejas hoje. Prega a mesma coisa. O que o pastor está pregando? Não sabe dizer. Diz que o pastor prega a mesma coisa, que o pastor não muda a mensagem, mas não sabe dizer qual é a mensagem que o pastor prega. E aí eu acho engraçado que, repetidamente, o pastor prega a mesma coisa, mas você não tem a capacidade de ouvir o que o pastor repete todo o santo culto. Porque para você, ele fala a mesma coisa todo o culto. Não é assim? Parte desse problema é explicado nesse slide aí. Não devemos confundir vocação com chamada ministerial. Para essa situação, eu gosto muito do Filipenses 4:11. Eu gosto de resumir de uma forma bem grosseira, que cada na capa do seu lado.
Quando eu entendo qual é a minha função dentro do reino de Deus, dentro do propósito de Deus, eu não perco o meu tempo com aquilo que não é produtivo para o exercício do meu ministério. Vou dar um exemplo para você. A minha esposa rege o coral aqui da série. No que já teve de gente chegando para mim, por que você não ajuda a sua esposa no coral? Assim, não. Cantar na minha praia. Ontem, um irmão chegou perto de mim assim, eu vou começar a cantar no coral. Eu falei assim, será que só não entre pensando que vai roubar a minha vaga. Quando eu falei assim, poxa, irmão, que é isso? Eu falei assim, não, venha, cante, tem vaga para todo mundo. Agora a vaga de bonito, ninguém. E para ser bonito, eu não preciso cantar, não. É só vir sentar aqui. Entendeu? Um amigo meu chegou para mim e falou assim, rapaz, eu acho bonito quando você está lá, sentado lá com o pessoal do coral, porque dá para ver que é um coral de peso e beleza. Eu dou peso e beleza no coral. E cantar. Você também é beleza de peso, né? Porque cantar, a Glaucia uma vez teve a capacidade de emprestar a boca dela para o inimigo e disse que eu desafio falando. Gente, se eu desafio falando, o que eu vou fazer cantando? Cantar na minha praia. Então eu não perco o meu tempo com a parte de canto dentro da igreja. O tempo que eu gastaria tentando fazer técnica de voz, o quê? Eu vou gastar naquilo que é o meu ministério. Quando eu entendo qual é a minha função dentro do reino, aí as coisas mudam. Para exercer o ministério, é necessário ter a exata compreensão da sua vocação ministerial. Para que você foi chamado? E aí, Efésios 4:11, é claro, uns são chamados para. Nem todo mundo é chamado para. Alguns são chamados para. E dentro do meu chamado, eu tenho que exercitar da melhor maneira possível. Aí, 1 Coríntios 12:7 é maravilhoso, que ele diz assim: se o seu ministério é o ensino, esmere-se. E aí o significado da palavra esmerar é fazer com dedicação, fazer do melhor jeito possível, fazer de uma forma que o outro não faz melhor. Dá um exemplo para vocês, o Victor chegou agora, o professor Marcel, com toda a sua elegância, não querendo desmerecer vocês, mas a aula agora ficou mais bonita. Marcel, quer aparecer na gravação? Vem aqui, Marcel, para pouco ver você. Marcel é professor. Entre várias funções que ele tem na igreja, ele é professor. É um bom professor. Pode ser melhor? Pode. Então, por que não é melhor? Se pode ser melhor, a sua obrigação é ser melhor. Ah, eu vou ser melhor do que o Hélio. Beleza, Marcelo. Deu uma aula melhor do que a minha. Ah, eu vou ficar bravo. Não. Porque no dia que o Marcelo deu uma aula melhor do que a minha, eu vou falar assim, pois agora eu vou estudar. Agora eu vou me preparar para dar uma aula melhor do que a do Marcelo. Por quê? Porque o meu ofício é ser professor. E aí, se eu sou honesto nessa minha dedicação de querer ser melhor, não vai ofender o Marcelo. Aí vem aqui ter aula melhor do que o Marcelo. Aí o Marcelo vai se sentir no mesmo espírito de dizer assim, eu vou me qualificar. Eu vou me preparar. E eu vou colocar a aula do Eric como parâmetro.
Eu tenho que melhorar a minha aula, porque quem ganha é a classe, quem ganha é o reino, e eu, como instrumento do reino, sou aprimorado. Então, essa ideia de ser obreiro e se acomodar no exercício da função não é compatível com a vida cristã. Certo? Está vendo o homem aí, ó? Agora eu sei porque ele me chama para dar aula naquele curso lá. Eu não tenho uma gravata cheia dessa. Rapaz, se brincar o meu terno, nem botão mais tem mesmo. Rapaz, eu não tenho um pisante chique daquele dali, rapaz. Para entrar na sala que o Marcelo está dando aula, eu lembro daquele versículo: tira a sandália dos teus pés. Esmere-se. Aos que aspiram ao santo ministério, pelo menos dois requisitos são indispensáveis: passar pela experiência do novo nascimento e ter a chamada de Deus. Passar pela experiência do novo nascimento, porque se você não passou pelo novo nascimento, que é novo, se você não é um novo convertido, se você não é um novo convertido, se você não passou pela experiência do nascimento em Cristo, como é que você vai pregar o Evangelho? Lembra que eu falei agora há pouco da oratória? Você tem que saber o que você vai falar? Lembra de Nicodemos e Jesus? Mestre, eu vejo que tu és realmente o Filho de Deus. Porque ninguém faz o que você faz se não tiver comunhão com Deus. Aí Jesus chega e fala assim: Nicodemos, é fácil. É só nascer de novo. Ops. Que história é essa de nascer de novo? Por acaso eu, no auge dos meus 89 pedradas de anos, posso entrar no ventre da minha mãe novamente e nascer? Qual é a resposta de Jesus? Poxa, não está vendo. Eu vou explorar aqui, não está vendo o quê? Não é isso. Não. Então, bom, aí, porque agora eu estou pasmo, não está vendo? Quem é mestre? Tu és mestre em Jerusalém. Nicodemos, você é um dos mais respeitados do Sinédrio. Nicodemos, você é um excelente argumentador da cultura e não sabe disso. Olha como Jesus sabe colocar as coisas. Porque quem nasce de novo sabe falar do nascimento. Meu irmão, a coisa mais fácil que tem para um crente é pregar para um não crente. É só falar o que Jesus fez na sua vida. Não. Agora, você sabe falar? Aí eu sei falar. O Senhor oratória. Batalha do Senhor oratória. Não é pecado, não tem problema. A Bíblia apresenta dois tipos de chamados: a chamada geral e a chamada individual. Geral é para todo mundo ser testemunha de Cristo. Tudo que você vai fazer tem que refletir na glória do Filho de Deus. E a individual é específica, é para um trabalho específico, para uma ação específica. Efésios 4:11. Uns foram chamados para. Nem todo mundo é chamado para a mesma coisa. Dá um exemplo aqui para vocês, com todo respeito. Marcos foi chamado para ser pastor de um rebanho, cuidar de uma igreja. Velho, eu já ouvi isso na boca de muita gente. Você tem tudo para ser um bom pastor. Tenho tudo para ser um bom pastor. Tenho uma boa biblioteca, tenho vontade de aprender, tenho uma retórica muito boa. Só não tenho uma chamada. Mas por quê? Porque Deus não me chamou.
chamou para ser pastor. Deus chegou e falou assim: você vai ser professor. E acabou. Aí qual a minha relação com o Marcos? Marcos é pastor de uma igreja. Eu sou professor. O Marcos pastoreia e eu vou lá junto a ele ensinando as ovelhas. Isso para quê? Para que o trabalho do Marcos complete o meu trabalho complete o trabalho do Marcos, e os dois trabalhando façam o reino de Deus crescer. Observa que, se eu não estiver enganado, é o Efésios 4:12 que diz assim, que todos os ministérios dados são para edificação do corpo da igreja. Então, se eu tenho pastores, esses pastores devem edificar a igreja. Se eu tenho evangelistas, eles devem edificar a igreja. Se eu tenho diáconos, devem edificar a igreja. Se eu tenho mestres e doutores também, é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. O Marcos pastoreia, o Eric ensina, o Maciel evangeliza. Cada um tem a sua tarefa dentro do reino, de forma individual, mas não anula a chamada geral. Princípios que regem a pregação e o pregador. Objetividade. Gente, isso é maravilhoso. Isso também vai estar dentro de oratória. Sabe aquele camarada que fica assim, ó? Ele está aqui e ele precisa chegar aqui. Certo? Aí, a forma mais fácil é isso aqui. Aí o que ele faz? Ele faz isso, ó. Aí, a capa da igreja chegou? Não, olha onde parou. Ó. Ele está mais longe do ponto dele. A objetividade tem que ser prerrogativa do orador. O que você quer transmitir? Sabe a revistinha da EBD? Revistinha da EBD tem lá, eu acho isso tão chato, né? Os professores não entendem a organização da revista da EBD, que na revista do professor está lá. Plano de aula. Objetivo da lição. Aí na hora de dar a aula, o camarada chega e bota um slide lá. Objetivo da lição. Aquilo lá não é para a classe. Os objetivos da lição é para o professor enquanto está preparando a aula. Geralmente são 3 objetivos. Qual é a sua estratégia? Eu leio a lição. Dentro daqueles 3 objetivos, eu identifico qual deles é o potencialmente mais necessário, foco nele e desprezo os outros. Por quê? Porque o tempo da aula da EBD é muito curto. Se o ponto alto da lição eu toco no 2, então eu construo já a caminhada para o 2, desenvolvo tudo que eu posso, e às vezes eu nem toco no ponto 3. Por quê? Porque o objetivo é o 2. Eu estou dentro do objetivo. Já aconteceu de, para dar uma aula, eu comecei pela conclusão. Eu vim do fim para o começo. Por quê? Porque na minha cabeça era mais fácil explicar a lição de trás para frente do que de frente para trás. Ah, mas por quê? Porque para mim, na minha estratégia de professor, o objetivo alcançado era mais fácil de trás para frente. O que você está falando? Eu estou falando de estratégia. O professor tem que ser objetivo, não perder o seu alvo. O propósito da pregação não é a exibição do pregador, não é você ficar falando palavras bonitas, mostrando que você conhece grego e hebraico. Meu irmão, num culto de domingo, de pregação do evangelho, você vai ficar falando grego e hebraico para um camarada que quer saber qual é o preço da cachaça. O camarada não quer saber
Talvez ele possa se interessar por saber como é que é Caninha 51 em hebraico. Objetivo, meu irmão. Dentro dos objetivos, nós temos a transmissão. O pregador não pode independentemente de entregar a mensagem. Você já sabe quem você tem que falar. Agora a transmissão é como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Aí eu vou botar um slide. Tá bom. Mas a sua igreja tem lugar para show? Não. Então você deve ter que se virar. E aí? Como é que você vai transmitir aquela mensagem? Teve uma vez que eu vi um culto de missões. Uma reportagem sobre um culto de missões foi maravilhoso. As pessoas, ao chegarem na igreja, tinha uma mesa muito grandona. E duas pessoas ali na entrada da igreja ficavam responsáveis de recolher a Bíblia das pessoas. Ficava lá, Jean, qual é o seu nome aqui, Jean? Sabe aquele saquinho tipo de concurso? Pegava, botava em cima da mão de Jean, botava sua Bíblia ali na cara, botava em cima da mesa. Pode entrar, Jean. Uma coisa na igreja, você viu assim, é a dinâmica da igreja hoje é essa. E aí o Jean estava lá, esperando acontecer alguma coisa. Nessa época não tinha celular ainda. E de repente, vamos começar o culto? Vamos. Aí vai começar, desliga todas as luzes da igreja. Aí alguém aparece com uma lamparina. E aí o pastor começa a fazer o culto no gogó. Ah, por quê? Porque a ideia era trazer para os crentes o sistema de perseguição que muitas igrejas sofrem. Que pelo fato de estarem reunidos para pregar o Evangelho, tem a luz cortada. Tem as suas Bíblias tomadas. Imagina o impacto que isso gera. Se você chegar a tocar uma pessoa para dar mais valor ao texto bíblico, você chegou no seu objetivo. Mas olha a estratégia, bem lógico, isso tudo foi conversado com o pastor, com uma equipe toda por trás trabalhando, seguindo a risca todo o planejamento. Mas olha o objetivo que se queria: transmitir o sentimento que muitos irmãos passam de sistema de perseguição. De todo o culto foi a luz de vela. E não podia cantar. Porque se cantasse fazia barulho. E não pode chamar atenção. Olha as estratégias. Você pega ali uma estratégia, foca e fala assim: é assim que vai ser transmitida de melhor maneira a mensagem, então eu vou nela. Aí vai atrás dos recursos. Seu alvo é a colocação do povo. A mensagem é destinada ao povo. A mensagem não é sua. A mensagem é de Deus e para o povo. Então você é só a ferramenta que carrega a mensagem. Pela mensagem ser de Deus, você não pode alterá-la. E por ser do povo, você não pode retê-la. Vocês lembram do carteiro? É porque hoje ninguém mais recebe carta, né? Carteiro ia na sua casa entregar a carta, ele abria a sua carta. Por quê? Porque é uma lei federal que diz que ele não pode abrir a carta. Embora ele esteja no poder da carta, ele tem o poder da carta, e a posse da carta, ele não tem autorização para abrir a carta. Da mesma forma é você. Na qualidade de orador, de pregador, de ensinador, você não tem autorização para modificar a mensagem. Veja bem, você não pode modificar a mensagem. Agora, modificar a forma de transmitir a mensagem, aí, meu irmão, está liberado. O que você não pode fazer é modificar a mensagem.
A mensagem deve ser entendida e experimentada na vida do pregador. Por quê? A gente sabe e aprende isso no curso de oratória. A plateia sente quando você fala daquilo que você não sabe. A plateia sente. Lembra que falamos aqui dos gestos? Você está nervoso, mas está tentando mostrar que não está nervoso. A plateia sente, ela percebe. A plateia também sabe quando você é confiante, quando você sabe do que está falando. Então, você tem que transmitir isso para a sua plateia. O cultivo da personalidade do pregador é um conjunto das habilidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais, todas somadas. Isso vai desenvolver um indivíduo que só você é capaz de apresentar. Eu gosto de cantar na profissão mesmo. Vai dar aula, eu. Vocês acham que eu já ouvi isso? E uma vez eu já parei no dia e fiquei pensando assim, o que é que tem do meu jeito de dar aula? Até que um dia eu sentei com a minha esposa, eu perguntei para ela, o que é que tem? E ela me explicou. Ela falou assim, olha, você é muito direto. Você não enrola. Você pega o texto bíblico e parte logo para a aplicação. E quando outros ficam contando uma história, a tua história todinha é a aplicação. Eu falei, como assim, nossa? Você não dá para conversar contigo esperando construir uma história. Tu fala assim, Jesus morreu. Aí o camarada vai contextualizar. A morte na cruz era isso, a morte era assim, porque Jesus, não, você chega, Jesus morreu, tá, Jesus morreu, tá, morreu para te salvar. Ela falou que eu sou objetivo direto nisso. Eu falei, mas não tem que ser assim. Ela falou assim, tem gente que não é assim. Tem gente que é igual ali, ó, o caminho rosa. Tem gente que tem um alvo, tem um objetivo, sabe onde chegar, tem tudo para chegar. Mas não chega. Eu não falo para vocês fazerem igual a mim. Esse é um método que Deus colocou como estratégia para mim. Agora, tem gente melhor que eu. Tem muita gente melhor que eu. Talvez eu estou falando com vocês que vocês não os conheçam, mas tem gente melhor que eu. Tem gente melhor que você? Tem. Qual é a minha relação com quem é melhor do que eu? Me inspirar para ser igual a eles ou até melhor do que eles. Por quê? Porque o reino de Cristo precisa disso. O reino de Cristo. O próprio Jesus disse que nós tínhamos que ser melhores do que ele. Ele disse assim, eu vou para o Pai e vocês terão a capacidade de fazer as mesmas coisas que eu faço e terão capacidade de fazer coisas maiores e melhores das que eu faço. As suas possibilidades. Nossa personalidade desenvolve-se segundo o modelo da vida cristã. Veja bem, a vida cristã é o meu modelo. A vida cristã. Eu não posso estar copiando as coisas lá do mundo. Entendeu? Mas a gente pegou a televisão. Sim, a gente pegou a televisão para um exercício didático e prático para ensinar. Agora, o modelo que eu uso a televisão não é igual ao modelo que a televisão é usada lá no mundo. Não tem problema nenhum ter a ferramenta lá do mundo. O problema é como você usa essa ferramenta. E aí, muita gente que não sabe usar a ferramenta, quer pegar a ferramenta lá do mundo, trazer para dentro da igreja e usar a ferramenta do mundo dentro da igreja.
dá certo para a vida cristã. Aí, meu irmão, não vai funcionar nunca. A personalidade do pregador tem muito a ver com a eficiência da sua mensagem. O pregador tem que saber que alcançou o seu objetivo. O seu ministério depende da sua mensagem. No livro não está assim, mas eu, de propósito, troquei as palavras de ordem. Por quê? Porque o sucesso da sua mensagem vai determinar o sucesso do seu ministério. Primeiro vem a mensagem. Porque se você não tiver mensagem, você não tem plateia. E se você não tiver plateia, você não tem ministério. O que seria do professor sem aluno? Marcelo, o que a gente gasta? Geralmente às sextas à noite, os sábados à tarde, os sábados à noite e as madrugadas de domingo, preparando aula. Porque a gente fica maluco. No dia que você não está escalado para dar aula na segunda-feira, você fica estudando até tarde? Não. Não direito você se dá. Se você não vai dar aula na segunda-feira, você não gasta o seu final de semana estudando. Entenda, estudando para dar aula. Porque estudar para dar aula é uma coisa e sua devocional é outra, completamente diferente. Não está dizendo que Marcial não vai dar aula no final de semana e não pega a Bíblia. Não. Está se falando estudando, preparando uma aula. Eu conheço o Marcial, sei que se precisar vá à noite, sem dormir, para preparar uma aula. Agora, se não tem aula, não precisa ficar de madrugada falando. Entende? Marcos também é a mesma coisa. Se você não está escalado para dar mensagem, vai ficar estudando. Até porque, gente, nós vamos ver daqui a pouquinho, isso entra dentro do cultivo do corpo físico, da monomia do corpo do pregador. Se você tem um compromisso de dar aula, então você tem que se esforçar para fazer o melhor. Agora, se não tem que dar aula, você não vai fazer. E entenda que o seu ministério depende da sua mensagem. A personalidade do indivíduo é a sua real identidade. Isto é a sua apresentação. Como é que eu me apresento? Como é que as pessoas sabem quem eu sou? Ontem na EBD eu comecei a EBD falando de legado. Tem muitas pessoas que não entendem o significado da palavra legado. Não entendem o significado e nem a prática da palavra legado. Legado é aquilo que falam de você depois que você morre. Seu legado não é em vida. Como é que falam de você? Enquanto você está vivo, falam de você da forma como você se apresenta. Depois que você morre, vira legado e falam de como você era. Como ministro do Evangelho, o seu legado é a mensagem. A sua apresentação é a mensagem. Entre as mais diversas possibilidades de apresentação da mensagem, vão te classificar de alguma coisa, mas sempre a mensagem é o cerne da sua personalidade. O cultivo físico do pregador, olha aí, ó, a alimentação adequada. Eu confesso para vocês que tem uma pedra no sapato. É uma pedra no sapato, por quê? Porque tem gente que não consegue mensurar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não como antes de dar aula. Eu não como antes de dar aula.
Por quê? Porque eu tenho uma digestão um pouco difícil. Eu já passei mal durante a aula por ter comido antes. Aí você está aqui dando aula empolgado, de repente aquele mal-estar da digestão pesada. Então o que eu faço? Não como. Vai pregar? Vou, não como. Vou com fome. Ah, mas por quê? Eu entendo o meu corpo. Eu sei como é o meu metabolismo. E eu já sei que para não prejudicar a pregação ou a aula, eu vou me privar de alimentação antes da aula. Irmão, já aconteceu de eu estar empolgado aqui, tá todo como eu sofro de refluxo, de repente, não. O problema, quem já sofreu de refluxo aí sabe, o problema não é engolir de novo. O problema é que parece que aquele negócio não volta e fica ardendo a sua garganta. E você tem que falar. E você está empolgado na aula e tem um refluxo aqui e você não pode perder a empolgação. Por quê? Porque você foi desatento. Aí faz o quê? Eu venho da aula com fome. Estamos terminando. Exercícios físicos. A falta de exercício tem roubado muito da energia dos pregadores. E isso pode ser visto no mundo. Não se está falando aí de ir para a academia, malhar. Não. Exercício físico é uma coisa que coloca o seu organismo em movimento. Ler também é um exercício. Vocês sabiam que ler tem uma caloria? Ler também é um exercício. Agora, precisa fazer exercício físico? Precisa. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu tenho tempo, eu saio para fazer caminhada. E durante as caminhadas, tem gente que gosta de pôr fone de ouvido, então eu gosto de ouvir o barulho da rua. E aí eu saio e vou conversando com Deus, eu vou reconhecendo uma pregação. Ouvi o Marcial pregando, eu quero de cara, o Marcial pregou sobre isso. Eles estão fazendo caminhada, eu estou ali, remoendo aquilo, tendo um pouco de devocional com Deus. Não se vai dizer que você tem que ir para a academia. Não, não. Pode ser uma caminhada leve, mas tem que ser alguma coisa que coloque o seu corpo em atividade. Por quê? Porque o exercício físico vai produzir dentro de você a circulação de sangue, e aí você dorme melhor, você se alimenta melhor. Tem uma série de coisas que vai fazer com que você melhore até na hora da pregação. Quem aqui nunca ouviu o camarada pregando e depois fala, eu conheço um pregador, ele estava pregando. Ele, uma igreja bem tradicional, ele tirou a gravata e falou, não se escandalize não. Mas é que a minha pressão acabou de bater nos 23 aqui, ó. Ele já sabia que tinha problema crônico de pressão. Ele estava com um aparelho que media a pressão ali na hora, minha pressão tem 23 agora. 23, meu irmão, está morrendo. Gente, então, tem que tomar cuidado. Descanso. Dormir ajuda a manter o corpo em forma, forte, robusto para os trabalhos mais rápidos e pesados. O sono restaura as energias do corpo. E detalhe, passou o dia inteiro estudando? Passou. O sono é que vai fixar tudo que você estudou na sua memória. É no sono que tudo que você estudou assenta e cria raízes no seu cérebro. Então, meu irmão, preze pelo seu sono. O pregador tem que buscar conhecimentos através de estudo, pesquisa e leitura de bons livros. Por quê? Porque se você não tiver o que falar, você não terá quem tenha vontade de te ouvir.
Falei aqui, exemplo, o verdureiro não tem nada a ver com a formação, não. Por causa de um livro que eu li um tempo atrás, o pastor Adriano pregou ontem, já fiz a indicação para ele, ele já anotou lá. Você tem que ler bons livros. Por quê? Porque ler livro que vai identificar uma. Não vai. Você tem que ter conteúdo. Todo mundo quer ouvir alguém que tem conteúdo. Todo mundo. Só desculpa atrapalhar no seu aluno, mas tem uma frase do Robert Muller que ele diz assim, sobre o tópico anterior do caso, né? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso mais entregar a mensagem. O cavalo foi. Se ele tivesse cuidado do cavalo, poderia pregar. Aquele que prega ou ensina as verdades do Evangelho precisa conhecer, estudar, e aprimorar-se no conhecimento. E conhecer o quê? A palavra. Irmão, tem um monte de coisas que a gente vai estudando, vai aprendendo, e tem coisa que você ouve de alguém que nem é crente, mas aquilo tem um significado, um peso. Precisa saber tudo quanto puder a respeito da humanidade. A humanidade está indo de mal a pior, tá? Então você tem que entender por que a humanidade está indo de mal a pior. Vocês estão vendo o cenário político do Brasil? Vocês estão entendendo? Tá? Faz uma comparação do cenário político do Brasil com o Apocalipse. As coisas que estão ditas lá no Apocalipse estão tudo acontecendo. E se você não tiver um olhar atento para ver essas coisas, você não vê que as promessas de Deus estão se cumprindo. Está tudo acontecendo, irmão. No Brasil, a verdade deixou de ser importante. Aí Jesus fala assim, ai daquele que troca a mentira pela verdade, a verdade pela mentira, o bem pelo mal, o mal pelo bem. Ai daquele que perverte o juiz, ai daquele que suborna. Não é o quadro do Brasil hoje? Como é que cura isso? Meu povo, que se diz ser meu povo, voltar atrás, que se humilhar, depois de se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu resolvo a coisa. E aí? Se a gente não está vendo que está indo de mal a pior, como é que a gente vai se converter, se humilhar, voltar atrás? Não tem como fazer, irmão. Quanto mais conhecimento o pregador tiver, maior variedade e habilidade terá nos seus sermões. A parte intelectual não só terá valor real, só terá valor real se for equilibrada pela espiritual. Veja bem. 2 Pedro 3,18. Cresça na graça, mas também cresça no conhecimento. Graça demais deixa você vazio. Conhecimento demais deixa você com uma pregação sem amor, sem piedade. Lembra do exemplo do Marcos aqui? Vai falar com o novo convertido? Tem a piedade, tem a graça. Mas também tem conhecimento. Ele precisa de conhecimento, mas você precisa passar o conhecimento debaixo da piedade, da graça, do amor. Não adianta você dar um prato de farofa para o camarada se não der uma xícara de café com leite. Ele vai meter uma farofa e se engasgar. E todo mundo sabe que, pelo menos os que são criados ali em Porto Velho, uma farofa, um prato, uma xícara de café com leite, é um alimento o dia todo. Alimento para o dia todo. E é um prato bem simples. Ou seja, a mensagem simples, mas dada do jeito certo. O pregador deve conciliar os dois aspectos: espiritualidade e intelectualidade. Não deixe de lado o nome de Deus. Você está aqui aprendendo, mas vá para casa e olha a Deus.